Prontinho. Estão escutando bem? Agora? Sim. Sim. Acho que era a interferência do som, com certeza, né? Então, são 19 horas e 19 minutos. Eu acho que no card eu coloquei lá a partir das 19h30, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho nossos colegas chegarem para que a gente inicie nossa conversa. Hoje à noite será um feedback de um tema bem relevante. E é a orientação sobre o roteiro do estágio, né? Da nosso relatório de estágio. Ou seja, a gente já vai. Essa será uma das primeiras aulas que a gente vai estar fazendo esse bate-papo, tá? Sobre essa construção, né, do relatório descritivo. Nós teremos mais 2 aulas, tá? Não se preocupe. E a gente sempre vai estar tirando as dúvidas, né? Para que todos consigam se familiarizar nas atividades, tá bom? 19h20. Esse aqui não, esse aqui. E como que estamos aí nos municípios? Está funcionando normal aqui em Porto? Nós hoje e amanhã estaremos em formação continuada. Aqui também, professora. Encaminhamos atividades Tem aula hoje. Né? Extracurricular para os alunos e estamos em formação o dia todo. E isso é muito bom. Essas trocas de experiência, essas discussões, sabe? A conhecer novos colegas dentro da rede, que às vezes há uma rotatividade de professores, né? Geralmente há, né? E agosto vai ser um mês bem significativo. Nós teremos vários colegas aqui, eu acredito que aí também, nos municípios de vocês, estarão ingressando no concurso do município de Palmas, né? Então, haverá outra rotatividade, né? Audicleia, seja bem-vinda. Então, as formações são muito importantes para fortalecer o nosso trabalho. João Vitor, seja bem-vindo. João Vitor entrou fora do domínio da Unitins, não estão utilizando o e-mail institucional. Ai, vamos utilizar os e-mails institucional para acessar as aulas, tá? Porque todas as, inclusive gravações, tudo que acontece, né, na rota da plataforma Educa, tá? Está tudo ligado ao e-mail institucional da Unitins, tá bom? Bom, 19 horas e 23 minutos. Eu vou pedir licença para começar a compartilhar o material com vocês, para que vocês tenham ciência da temática de hoje. Na oportunidade, eu peço que vocês anotem todas as informações, né? Tudo que se está se propondo nesse jogo, né? Nesse diálogo, jogo de conversa que nós vamos ter essa noite, tá bom? Para que não fique nada solto, porque às vezes a gente acaba de dar um feedback, passa um pouquinho, né? A tutora manda mensagem. Uai, Alessandra, para fazer isso. Eu falo lá na aula. E é interessante também que a gente faça o combinado, abra as caixinhas, né, de vídeo para a gente ver os rostos de vocês,
Nós somos lindas, lindos, né? E a gente precisa se conhecer, pelo menos de longe, tá? Se familiarizar, né? Conhecer um pouquinho da individualidade, da particularidade de cada um, e a gente compreende que há pessoas que estão no trabalho, assistindo aula, há pessoas que estão em casa, né? Às vezes há pessoas que estão em outras atividades, mas estão aí, ó, com fonezinho no ouvido, né? Assistindo o próprio celular ou escutando a aula, né, que traz para a gente uma consideração muito grande pelo compromisso, tá? Que vocês estão tendo a cada aula que nos é apresentada, tá bom? E aí? Oh, que bom, Deuselina. Gostou do meu desafio? Obrigada. Só um minutinho que nós já vamos começar, tá? Deixa só mais alguém entrar aí para a gente iniciar. Lorena, Ilivânia, sejam bem-vindas, tá? A nossa aula de hoje. Estava com saudade de vocês, né? A gente ficou uns diazinhos. Eu fui ativar a câmera, fiz vai sair, professora. Oh, meu Deus, é assim mesmo. É assim mesmo. A gente vai aprendendo. Ó, a Ilivânia também aceitou meu desafio. Tá, então, passar um feedback novamente do que eu estava falando anteriormente, dos colegas, né, acessar a plataforma, tá? E aí, Diana, brigadão, moça linda. Nós hoje estaremos apresentando para vocês a estrutura, o modelo, tá? Do, do relatório final, né? Pode-se dizer que nós já estamos na segunda etapa, né? Do nosso curso, quase concluindo, né? O segundo bimestre do nosso curso, né? Nós vamos entrar no terceiro período, quer dizer, né? O segundo período. Vamos terminar a maioria dos professores entrando de férias nas escolas, né? E aí dá um refogo, em agosto a gente retorna novamente. Para aqueles acadêmicos, né, e colegas que realizaram o primeiro período, não vai ser nada tão diferente, né? O que nós fizemos só foi associar ao período de observação que nós estamos agora, que é da gestão escolar, tá? Seja bem-vinda, Maida. Então, hoje eu trago essas normas para a elaboração do relatório, é a primeira orientação. Nós ainda teremos mais uma atividade no campo da escola, que é observar os planos de trabalho, o plano de ação da equipe diretiva, né? E o seminário, né? Nós estaremos também com seminários que serão divididos em 2 polos, né? Um agora no mês de maio, outro no mês de junho. O que eu oriento para vocês, imprima um cronograma das aulas nossas de estágio, tá? Inclusive no cronograma hoje estava agendado o quê? Uma aula integrada com a professora Aldísia. Nós vamos estar realizando ela amanhã,
tá? Amanhã estaremos juntas novamente. Porque a primeira aula integrada nós realizamos na quinta-feira, foi uma quinta-feira, né? Essa a gente decidiu realizar amanhã. Estamos preparando algo bem essencial para dialogarmos à noite. Então, essa atividade é uma atividade que ela tem peso 2,5, tá? Ela tem um peso maior, né? Nós tivemos também uma atividade que teve um valor, né? Nesse valor também, porque é uma somatória. O estágio, nós não realizamos no primeiro período e agora no segundo período nenhuma avaliação A1. No primeiro período também não realizamos a A2. Mas aqui, na oportunidade, eu já informo que os acadêmicos dos polos que não estão participando das atividades propostas no Educa, né, em tempo real, inclusive foi em comum acordo com o colegiado, foi estendido o prazo, e para que a gente não feche a plataforma, para que ainda haja envio das atividades até o dia 6, né? Até o dia 6 de junho, se não me engano. Após esse período... É o dia 7, professora. 7, nós não estaremos considerando mais envio das atividades. E aí, para estes, infelizmente, estarão fazendo a avaliação A2 ou a avaliação final. Tá? No primeiro período, foi levado em consideração a questão do quê? Dos relatórios, primeiro período, já só um minutinho, Fabíola. Relatório, primeiro período de estudo, plataforma, né? Adaptação do curso, uso da tecnologia pela primeira vez, né? Mas acreditando que eu e os demais professores, que já nesse segundo período, né, ambos já estão familiarizados, então nós vamos seguir à risca, né, o nosso compromisso, o plano de curso e o cronograma das aulas, tá? Pode perguntar, Fabíola. Boa noite, professora. Aqui no Polo, nós temos acadêmicos que entraram a semana passada. Essa data, isso tudo que a senhora está falando também vai se aplicar a eles? Fabíola, sim. O que acontece? Para os acadêmicos recém-ingressos, está na plataforma, lá na etapa 2, um novo cronograma, tá? Inclusive, até encaminhei para vocês, tutores, tá? O novo cronograma, e eu fiz uma gravação na semana passada, dia 8, de uma aula específica para os recém-ingressos. Mas eles estarão conseguindo acompanhar a data da entrega do relatório em tempo. Inclusive, o estágio deles, pelo novo cronograma, já se iniciaria agora no dia 8 de maio, né? Nós pesamos a semana e protocolar a atividade na rota. Então, em comum acordo com o colegiado, nós achamos viável estender o prazo para que não há necessidade de abrir uma nova rota só para os recém-ingressos, que é um número irrisório, né, nos polos, inserir atividades. Eles podem estar inserindo dentro da rota do período, né, conforme os demais. Mas com esse novo cronograma que foi elaborado especificamente para os recém-ingressos, nós estaremos concluindo todos juntos até o envio da última atividade, que é o relatório.
Professora, só para concluir, desculpa estar atrapalhando sua aula, é que Não, tá ontem atrapalhando, não. um desses acadêmicos veio ao polo e realmente, né, eu vi todas essas informações, eu entrei na plataforma dele e não estava liberado, não tinha esse novo roteiro, eu não encontrei essas novas datas, nem na disponibilidade lá das fichas, no cronograma, e nem lá na etapa 2. A senhora pode me informar onde eu encontro, para que eu esteja falando para eles? Porque eu não encontrei. As fichas vocês vão encontrar na etapa 1. As fichas são as mesmas, mas São as lá, mesmas. aquela de frequência, ela ainda não foi alterada as datas, porque ela já está com as datas, né? Não, eu não Eles é postei. que vão alterar? Eles que vão alterar. Eu não postei ainda as fichas com datas alteradas para os recém-ingressos. Tá. Só gravei a aula e Aham. parei nas orientações para a ficha, que seria um novo momento. Lá só Certo. tem a gravação falando do novo cronograma e quais seriam as atividades de estágio. Eles vão complementar entrevista com análise dos documentos normativos, depois eles vão postar a entrevista, retornar à escola, observar a ação gestora, trabalhar e com os documentos normativos também, e entrega da entrevista, eles vão já entregar o relatório, voltar na escola, ver a ação gestora e retomar para o fórum. Certo. Não está numerada, tá? Aulas para os acadêmicos recém-ingressos. Na etapa 2, tá? Agora, as fichas são as mesmas, mas as deles vai ter alteração da data. Mas como teve o envio de Word e PDF, eles mesmos podem fazer essa alteração. Justamente. Eu só fiquei, porque eu não ouvi nada sobre aquela ficha de frequência, e eu fiquei na dúvida, porque ela tem assinatura Gov, então eu fiquei receosa de fazer alguma alteração, né? Não, mas não tem problema. Eu vou estar concluindo a gravação para eles, tá? Até porque... Tá bom, obrigada, professora. De nada. Desculpa incomodar, atrapalhar a sua aula. Não está atrapalhando, não. Faz parte do roteiro, inclusive, nessa aula, antes de iniciar, falando um pouco desse relatório final, nós estamos em 30, né? 19 horas e 37 minutos. Eu quero só chamar a atenção. Eu sei que não são todos que merecem escutar isso, mas, infelizmente, pessoal, está difícil. Eu estava concluindo a análise dos relatórios do fórum e da entrevista, que ainda tem pessoas postando. Em momento nenhum, na entrevista se pediu ficha para anexar. Há fichas anexadas. O relatório, eu vou não apresentar aqui. Eu lembro que na elaboração dele, eu e o Aldir, a gente deixou lá nome do acadêmico, está em azul, está com a fonte azul. O acadêmico não teve nem o cuidado de tirar a fonte azul. Plágio. Foi encontrado plágios. Não seguiram o roteiro de observação. Inclusive, na introdução tinha um peso, né? Na descrição da escola tinha um peso. Na análise dos documentos do PPP tinha um peso avaliativo, do regimento outro peso, PPP, regimento e do estatuto. Cada um tinha peso. Conclusão, as observações, só as críticas tinham outro peso, referência, peso. Eu fui bem criteriosa com relação a esses pesos. Teve pessoas que, na descrição desse relatório, não vou falar
o polo. Eu estou falando no geral. Que só pegou, nós tínhamos passado uma orientação sobre o PPP, o que queria analisar no PPP, o que queria analisar lá nos demais documentos normativos, só colocou as perguntas e lançou resposta. Não teve o cuidado de elaborar um texto, um parágrafo. É fazer de conta. Infelizmente, é fazer de conta. No fórum, se propôs um estudo de caso. Só um minutinho, tá, Kétima? Se propôs um estudo de caso. Estudo de caso é você pegar e colocar a sua opinião. Não ir na internet e colocar cópias de artigos ou de sites que estão lá em textos, não. Você não aprende assim. A gente só aprende com leitura. Agora, isso está mostrando o quê? De todas as dicas que nós, educadores da Unitins, estamos passando para os acadêmicos, de montar sua trilha de estudo, de ter o caderno de anotação, de acompanhar, de abrir a plataforma de anterior para verificar se tem a aula ou não, para fazer a leitura para já estar ciente do que se vai se tratar no dia seguinte, não está acontecendo. Está acontecendo algo mecânico. E assim, infelizmente, nós vamos sair daqui, do curso de pedagogia. Não vamos sair bons profissionais, porque na sala de aula não é assim mecânico, não. Eu preciso me preparar para ir para a sala de aula. Eu preciso me preparar para ir para uma esfera educacional ou não formal. Pode perguntar, Kedma. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Professora, como eu entrei recentemente, eu estou perdida totalmente, né? E, assim, eu imprimi os planos de estágio, né? Identificação tudinho, bonitinho, tá até aqui. Mas a minha dúvida é o seguinte, a carta que é para mim, como é que ficou? Se é, que dia que é para me apresentar lá na escola, a autorização, como é que eu faço isso? Tá. Nós temos 5 fichas, Edma. Primeiro, sim, você precisa encontrar a unidade escolar credenciada com a Unitins para você estagiar. Você vai apresentar a carta para a equipe diretiva e você vai levar o anexo 1, que é a carta de apresentação, e o anexo 2, que é o aceite. Ela vai assinar esse documento te autorizando a estagiar. E nós temos o anexo 4, que é a ficha de frequência. Cada dia que você for na escola, que você for realizar as ações destinadas com a carga horária específica, eles vão assinar. Inclusive, pessoal, só complementando o raciocínio, Kedma, eu tenho em relatório já todas as fichas, o primeiro relatório, e não foi solicitado todas as fichas. Como que você concluiu o estágio? Você não concluiu o estágio para entregar plano de trabalho, para entregar a ficha de frequência já com a avaliação do seu estágio. Você não concluiu. Então, todas as orientações que estão sendo passadas, anotem, gente. Tem dúvida, procura a tutoria, procura o polo, o coordenador do polo. Procure os colegas que cursaram o primeiro período. Não mudou a logística e nem a rotina. Aí, última, nós temos uma outra ficha, que é o termo de compromisso. O termo de compromisso, vocês ainda, que recém-ingressaram, não possuem ainda o seguro de vida. Então, não vai preencher essa ficha agora, que é o termo, o anexo 3.
Ainda está se providenciando o seguro de vida de vocês. E nós temos o outro relatório, anexo 5, que é eu que avalio, você só vai preencher e assinar, eu avalio após a entrega do último relatório, que coloca a nota sua nele. Professora, eu baixei aqui, tem um termo de compromisso. Eu estou mostrando aqui que está encadernado. Tudo bem. Aqui fala que a Universidade Estadual de Tocantins, Pró-Reitoria, Graduação, Licenciatura em Pedagogia, UAB, /Unitins. Aí, anexo 3, termo de compromisso do estágio obrigatório. Aí tem uma apólice aqui do lado, né? Dá para olhar? Sim, sim. E tem uma numeração. Só que para os acadêmicos, Kétima, que acabaram de ingressar, vocês não possuem ainda essa apólice. Esse aqui, no caso, foi a que a senhora comentou ainda agora. É a que já estava lá do primeiro. Desde o primeiro, da primeira aula. Que o pessoal ingressou agora em fevereiro. Certo. Então, esse 3 aqui não vale para mim. Não, ainda não. Você vai aguardar o número da sua apólice e o número da seguradora. Tá, mas eu posso ir... outra dúvida. No caso... Eu tenho que ter autorização. Quando eu estive na escola, aqui próximo, que eu já sei, onde eu até mandei o nome para... Não sei se foi para a senhora, né? Tem que ter autorização de lá da CEMED, né? Que é a Secretaria de Educação. Que a gestora, ela nos orientou. Eu e a... Eu mesmo esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela agora. Ela falou, não, tem que vir uma autorização de lá. Aí eu queria saber se essa autorização já foi direcionada para essa escola, que a gente escolheu para fazer o estágio. Você é de que município, Kétima? Sou de Araguaína, Tocantins. Araguaína. Você vai conversar com a tutora Fabíola, tá? Ela tem os dados das escolas credenciadas, tá bom? A escola precisa estar credenciada com a Unitins, né? E se já houve estágio lá dessa equipe aqui, desde o primeiro período, não tem problema. Não tem que pedir não tem que esperar autorizo de Secretaria de Educação do município. Tá? Meu Deus. Foi o que ela relatou para mim, meu Deus, o nome passou em branco. Lembre-me, passa que eu vou procurar, eu vou investigar isso aí junto com a Fabíola e a Mariana. Tá? Ela falou, não, tem que vir de lá. Aí eu disse, meu Deus. Aí agora fiquei sem ir, porque a gente não ficou de mandar esse ofício, eu não sei se esse ofício vem para a gente, por e-mail, ou se vai direcionado para a escola, a gente só tem que chegar lá com a vai para o polo. Não mandam nada para acadêmico, vai para o tutor ou para o coordenador do polo. Então, no caso, eu procuro agora o tutor, ou o coordenador do polo em Araguaína. Ou de Colinas. Você está vinculada a Colinas. Sim, Colinas que eu falo. Eu vou procurar a tutora, aí ela vai me dizer, Kédima, a escola que você indicou já está disponível. É assim? Isso. Kédima, na etapa 2, na rota, na aula passada, dia 8, eu joguei lá informações, eu gravei uma aula com um cronograma específico para vocês começarem o estágio, para vocês concluírem junto com essa turma até agora o mês do dia 12 de junho. Tá? 12 de junho. Pois ontem foi que foi lá no grupo que pediram lá o nome das duas meninas que entrou daqui de Araguaína, que é do polo daí, de Tocantins, Colinas. Aí fiquei aguardando. Não, Kédima, aí vocês me responderam. Não, Kédima, você já está aqui com a sua escola. Então eu fiquei esperando um feedback para ver. Sim. É isso que eu estou perdida nisso, porque assim, tem um direcionamento, porque eu botei lá o nome da escola. Não, Kédima, já foi. Da Paula, né? É Paula, eu e... Meu Deus do céu. A tutora está me informando aqui que a Mariana, que é a coordenadora do curso, já está fazendo esse convênio com Araguaína, que ainda não recebeu nenhum ofício.
Então, mediante a resposta, se for o caso, nós vamos ter que mudar o cronograma específico do estágio de vocês. Isso é que eu estou aqui perdidinha, né? E, Rafa, eu estou com algumas... Aqui eu imprimi lá do primeiro, como eu estou aqui, como eu lhe mostrei. Aí já direitinho, mas aí a questão é essa autorização para mim ir, quando que eu deu ir, isso que eu estou ainda sem saber. Vai ser informado a tutora do polo. Tá, ok. E ela vai entrar em contato com vocês ou o coordenador do polo, tá bom? Tá, ok. Então, ficar em aguardo. Permaneçam no grupo, não saiam do grupo, porque todas as informações são colocadas lá também, no grupo do curso. Tá bom? Alguém mais tinha levantado a mãozinha? Pessoal, quem está entrando na aula, estamos em 35 pessoas. Sem o uso do e-mail institucional, não é legal. É uma das normas acessar as aulas com e-mail institucional. Eu abri o link, não bloqueando o uso de outro e-mail. Mas pode ser que haja professor que bloqueie, né? E acaba te prejudicando. Elivânia, pode falar? Professora, me explica esse negócio desse seguro. Assim, ele serve para quê? Por que que ele foi colocado? Qual é a situação que a gente precisa desse seguro? O seguro de vida dos acadêmicos, toda instituição, ela é obrigada a fazer. Porque você está assegurada pela Unitins. Se acontecer algum acidente com você em período de estágio, entendeu? A Unitins, ela vai te assegurar, ela vai arcar com as responsabilidades. Tá? Esse é o objetivo. Qualquer instituição que você for fazer estágio, que você estiver fazendo curso, é obrigatório haver o seguro para os acadêmicos. Tá? Podemos dar continuidade? Qualquer dúvida, só levantar a mãozinha, tá bom? Então, aqui, nesse próximo momento, eu estarei apresentando para vocês, tá? Aqui é o nosso roteiro da aula, tá? Só um minutinho, que eu vou sair para abrir nosso roteiro da aula, que vai ser colocado lá na plataforma, que estaremos explorando, né? Nessa aula. Só um minutinho, só um minutinho. Que bom, Fabíola, que você está aqui com nós hoje. Fiquei feliz. Então, aqui, precisando de alguma coisa, é só chamar. Tá bom, amiga. Então, nosso roteiro hoje da aula, nós vamos tratar sobre as normas, né, para elaboração de relatório de estágio supervisionado, onde nós estaremos com os 3 objetivos, galerinha, tá? Que é nada mais, desenvolvimento das nossas competências enquanto acadêmicas, né, do curso de pedagogia, análise crítica do contexto escolar e nos capacitarmos para o mercado de trabalho. Lembre-se, você tem um compromisso com a educação. A partir do momento que você se inscreveu no curso de pedagogia, é porque você quer fazer diferença na vida de muitas crianças, de muitas famílias. Então, mantenha esse compromisso e faça diferença após esses 4 anos que estaremos juntos. Passa tão rápido, gente, que vocês vão dar um show. Mas se capacite com responsabilidade. Lembrando que só o estágio não é a receita pronta. Nós temos que buscar outras esferas, né, dando sequência aos nossos estudos, tá? Mas é o pontapé inicial. É no estágio que eu vou verificar se realmente o que eu vou enxergar na escola, se é isso realmente que eu quero para mim, enquanto profissional da educação, né? E esse compartilhamento do estágio nos primeiros períodos é essencial. Porque aqui você se identifica com o curso.
Então, estou apresentando o roteiro da aula, né? Essa chamada de acompanhar o período de estágio e as orientações e os encaminhamentos finais, tá? Na plataforma, lá haverá também um artigo bem sucinto, ele tem 4 laudas, tá? Sobre a importância do estágio supervisionário para a formação de professores. Muito interessante, vocês vão gostar. Outro ponto é levar em consideração isso aqui, ó, pessoal. A questão do nosso peso avaliativo. Que atividade que vai ser avaliada? Então, um relatório descritivo. É um relatório descritivo, ele tem peso 2,5, tá? Vai estar toda a proposta e orientações lá na Rota 13, na segunda etapa. Hoje, ó, nós teremos essa primeira aula sobre o relatório. E ele se finda até o dia 10/6. Por quê? Né? É um momento que nós estaremos fechando todas as nossas atividades dentro do semestre. Tá? Então, assim, um período que a gente já subentende que já dá-se para levar em consideração esse relatório, né? Já pré-organizado. A postagem dele na rota não é essa data, tá? Não é essa data. Não se assustem, tá bom? E, né, o nosso objetivo é preparar vocês, né, para a atuação, né, profissional, né? Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, belezinha? Até aí tudo bem? Podemos dar sequência? Até aí tudo bem, galerinha? Sim, professora. Podemos dar sequência? Ok. Tirem foto, gente, põe lá no grupo. Tá? Então, vamos lá. Vamos, então, para a nossa continuação aqui da nossa aula. Todos estão me escutando? Tá, beleza, então. Ótimo. Né? Apresentei, né, o nosso relatório. Esse relatório é um relatório de estágio, pessoal. Ele é obrigatório, né? É um dos nossos instrumentos, uma das nossas atividades. Ele é obrigatório, tá? O estágio, ele é obrigatório. Ele complementa a minha carga horária, né? Dentro da pesquisa e da extensão, tá? Então, nesse momento, nesse segundo estágio, nós estamos em observação da gestão escolar, da educação pedagógica, né, da coordenação pedagógica, da educação pedagógica, da orientadora educacional, a gente já repetiu muito isso, coordenador financeiro, são equipes de liderança da secretária escolar, são equipes de liderança da escola, né, mas a primeira atividade, se ela for direto no foco do gestor da escola, né, e por quê? Porque o gestor ele precisa ter esse olhar pedagógico, né? Ele também é responsável por isso, tá? E dentro da nossa proposta, desse próximo relatório, nós teremos o quê? Levando em consideração. Dentro das orientações aqui, anotem, nós teremos capa, sumário, outra dica, não desestruture o documento que é encaminhado para vocês. É um documento padrão, tá? Com os timbres. Não tire, não mude nada. Como também, na segunda atividade, que era o relatório descritivo, eu tive relatório sem nome. Estava postado lá na plataforma do acadêmico tal, mas não tinha nome no documento. Como avaliar? Envio em Word. Não vou avaliar. Só estou passando os feedback para os tutores. Ó, fulano mandou a atividade no formato Word. Manda passar para o PDF e me reenviar para eu avaliar. Não vou avaliar. É orientação. Todas as atividades, viu, Kedman? Que você for postar na rota, é PDF, tá? A não ser que haja a solicitação.
visto que no fórum tem caixa de texto, você digita lá dentro e envia. Tá bom? Agora, quando é anexar documento, é PDF, galerinha. Eu fiz o meu estágio com 3 colegas. Só mais dentro, para já responder os nossos acadêmicos recém-ingressos. Fiz meu estágio com mais 2 acadêmicos, nós somos em trio. O relatório é o mesmo. Eu posso postar na minha rota, o meu, da minha colega e da outra colega. O relatório é o mesmo. Se vocês quiserem estar junto, construir um texto único. Mas você vai enviar o seu relatório com seus dados, a colega vai enviar o dela, na rota dela com os dados dela. Lembre-se, nosso histórico é único. O número da sua matrícula é sua, não é da sua colega. Tá? As notas são individuais. Por isso que cada um tem acesso à plataforma para uso contínuo, tá? Além da capa, nós temos Eu acho que eu entendi teu áudio. É que você está falando que está faltando pagamento, fechar o pagamento. Oi. Agora. Fabíola, o áudio está aberto. Desculpa, então, professora, perdão, me perdoa. Nada. Então, da capa, vocês vão ver aqui que eu vou demonstrar já para vocês. Nós temos uma segunda capa, né, que vem um endereçamento, né, aqui endereça esse relatório, a que disciplina, que curso, a que professor orientador, tá? Lá no documento vai estar assim, ó, os 4 polos. Polo, Pedro Afonso, Colinas, Dianópolis, Lagoa da Confusão. Você não vai deixar o nome dos 4 polos, não. Você vai deixar o do polo que você está vinculado. Apague. É só o nome do polo que está vinculado. E /2025/1. Tá bom? É o primeiro semestre letivo, tá? E aí a gente vem para a introdução. O que cabe na introdução? Já vou falar agorinha. Objetivos, descrição da escola, observação da gestão escolar, análise e discussão, considerações finais, referências e anexos. Agora eu vou explicar cada um para vocês, tá? E, de fato, que esse relatório, ele é sucinto. Nós estamos nos preparando para pesquisa e extensão, tá? Então, nesse momento ainda, ele é sucinto. Mas não é perguntas e respostas, isso não é relatório. Tá bom? Só uma dentro que eu estou passando, beleza? Por enquanto, posso dar continuidade? Hein, galerinha? Tá claro por enquanto? Tá? Sim. Ok. Kedma, Elivânia levantou a mão. Professora, só me perdi só um minutinho. Esse que a senhora está explicando é um novo estágio que a gente vai fazer. Não é para os alunos novos que ainda não fez, não, né? Esse daí a gente vai fazer, partir até o dia 6 de junho, tem que fazer de novo, porque ele está muito parecido com o que a gente fez lá, análise de caso. Aí eu me perdi um pouquinho, me perdoa. Elivânia, esse é o relatório final do curso. Todos vão fazer. O primeiro relatório foi da análise dos documentos normativos. Tá? Esse tem outra estrutura. Esse é o relatório final do curso. Tá bom? Para aqueles acadêmicos que estão conseguindo seguir todas as orientações das atividades na plataforma, com certeza, e com a entrega do relatório final, vão tirar de letra, não vão estar pendurados na avaliação A2 ou avaliação final. Porque nesse período haverá acadêmicos que até o momento não postaram uma atividade. Não postaram. Só estão abrindo lá a plataforma,
achando que engana que deixa aberto um pouquinho e sai, achando que engana que lê o artigo, entendeu? Para fechar a frequência. Desse jeito não dá certo. Não haverá aprendizado assim, tá? Mas eu acredito que ainda há tempo de se recuperar, né? Ir para os textos, né? E as atividades de forma responsável e conseguir conciliar, tá? Fala, Kedman tinha levantado primeiro. Tem pergunta, Kedman? Professor, só a senhora respondeu agora, que eu estou com... que estava o nome dos outros polos, né? Então, no caso, eu já risquei aqui, né? Tem que colocar só. A dúvida é sobre a matrícula em todas as atividades, de todas as disciplinas. Aqui, eu tenho que colocar a minha matrícula? Haverá documentos que pede matrícula. Nas fichas também de estágio haverá fichas. Sim, lá eu vi que tem tudinho. Essa ficha lá, eu preencho lá no eu transformo o PDF em Word, porque eu estou usando o celular. Eu estou com uma dificuldade também, que o meu notebook deu tilt. Então, eu estou, né? Sim. Aí eu transformo lá no Word, aí eu mesmo digito ou com aquelas fichas. Agora, o que ela da escola, elas é que assinam quando eu levar já para elas escreverem, ou como é que é? Bom, na plataforma, na primeira etapa, tem ficha em Word e PDF. Todas elas eu já deixei pré-preenchida. Como vocês ingressaram agora, a anexo 4 haverá mudança nas datas. Porque eu baixei a antiga, por isso é que eu estou tendo... Sim. Mas é interessante que você faça uma coisa organizada, né? Digitando elas. E a escola ela só vai assinar e carimbar. Tem que ter o carimbo da escola, tá? Não carimbo só de gestora, não. Carimbo da escola. Tá, deixa eu lhe explicar. Deixa eu perguntar. E nós falando sobre o relatório, né? Então, no caso, nos relatórios aqui que eu estou vendo na antiga, vai ter alguma mudança? Aqui não está pedindo matrícula. Não. As atividades em si não haverá mudança. Vocês vão dar sequência ao roteiro das atividades que os demais acadêmicos fizeram. Não haverá alteração. Tá ok, então. Tá? Neiane? Oi, professora, tá me ouvindo? Tô, meu amor. Assim, eu fico feliz pelos alunos que chegaram, mas eu sinto a angústia deles, lembrando do primeiro período que a gente passou, de agonia, de dúvidas. Então, assim, para auxiliar os colegas, eu oriento, assim, que procure um colega do polo de vocês, porque todos os polos têm os grupos de WhatsApp. Procure alguém que tenha mais facilidade para ajudar, que já fez as atividades, porque como tem um cronograma, vocês fazendo da primeira até a última, vocês acompanhando o novo cronograma que a professora postou, eu acredito que vocês conseguem sobressair. Até porque também devido ao prazo, eu vi lá que está bem corrido. Bem justinho. A semana que vem, praticamente, para fazer todas as atividades. Então, assim, é quase uma semana na escola. Então, assim, eu aconselho encostar no colega que já fez, pedir informação, pedir ajuda para o tutor, e dúvidas que tiver, procurar a professora. Né? Igual a primeira entrevista que a gente fez foi com a gestão, para verificar como que era o trabalho da gestão, né? Foi a entrevista, que é a atividade, que, inclusive, que a gente participou também com a outra disciplina de gestão. Na segunda atividade, a gente acompanhou a observação dos regimentos, né? Que foi o PPP, o Estatuto Escolar e o Regimento Interno. Nele, todas as atividades têm um roteiro que a gente vai chegar na gestão, na gestora, perguntar, responder.
Aí, esse já foi o relatório, né, professora? Isso. Esse já foi o primeiro relatório, que já está lá postado, que a professora estava falando as informações de como preencher. No relatório, ele já vem com orientação, a gente só vai modificando com as nossas informações e as observações. Quem tiver dúvida, sempre acompanhe com o tutor. O nosso mesmo aqui em Indianópolis, a gente passou para a tutora, ela corrigiu, deu o parecer dela, e mesmo assim eu creio que ainda deve ter tido erros, né? Mas a gente vai aperfeiçoando. Depois do relatório, teve o fórum, que foi o estudo de caso. Então, vocês que entraram agora seguindo esse cronograma de atividades, com as novas datas que a professora passou, vocês não vão sentir tão apertados e agoniados. É só olhar lá na orientação das datas, seguir esse cronograma e pedir ajuda para alguém que já fez para poder estar passando os informes. Até porque para olhar a rota toda com as informações e acompanhar, vai ser mais difícil. Vai levar um tempo, né? Isso, eu espero ter ajudado. Obrigada, Neiane. Natalice, levantou a mão. Eu acabei de entrar também, né? Só que eu fiz assim, eu comprei um caderno para melhor organização e fiz a subdivisão das tarefinhas. Fiz igual a escola normal, você vai pegar e fazer a disciplina, por exemplo, psicologia. Tu vai anotar tudo que você tem. É tanto que, graças a Deus, eu já consegui colocar todas as atividades em dias. Com aquele cronograma de atividades que a Mariana disponibilizou nos grupos também, dá para você se organizar. Igual, por exemplo, psicologia. Quer ver? Falta fazer, igual eu coloquei aqui, ó, falta fazer o estudo dirigido, por exemplo. Fundamentos. Falta fazer o Fórum de Tecnologia Assistiva. Fundamentos. E assim vai. Eu consegui me organizar assim melhor, principalmente porque às vezes, detalhe, tudo isso é no celular também. Eu não estou conseguindo usar o Word no celular, então tem algumas atividades que eu vou ter que realizar em Lan House, ou me programar, igual eu já estou tentando me programar, para ir para o polo de novo, igual eu fiz da outra vez com essa. Eu me programei com ela um dia num período de tutoria, foram o quê? 4 horas, eu consegui colocar 4 disciplinas em dias. Maravilha. E ela, como tutora, me ajudou bastante. Ela até cuidou do meu bebê para mim estudar. Olha só, tanto que a Alessa foi boazinha. E assim, quando eu tenho dúvidas, aqui no Polo de Indianópolis, as meninas criaram um grupo. E o que eu fiz? Ontem mesmo eu mandei um monte de atividade lá. Tanto que a aula da professora no celular estava travando. Aí eu perguntei lá e alguém estava assistindo no computador e estava normal. Aí de imediato eu já tinha mandado para o celular do meu marido e consegui assistir no YouTube também. Tá sendo bem tranquilo. Só que o Word, dependendo do formato do seu celular e do espaço que tem, ele vai ficar difícil para abrir. E essa era a minha contribuição. Obrigada, Natalice. Viu? Eu acredito que nós que somos... desliga o áudio. Natalice. Eu acredito que nós que estamos nesse processo de formação, né, pedagógica, nós somos muito criativas, gente, né? E a gente precisa ser audaciosa também, né? Não tem medo de usar. Quem tem boca vai a Roma, não vai? Quem tem boca também consegue compartilhar conhecimento e troca de experiência uns com os outros, tá? E nós somos uma galerinha grande, né? Que não custa nada. Conhecimento a gente não guarda, a gente compartilha, a gente troca, tá? Lembre-se desse ditado, professor sempre trabalha nesse processo. Graças a Deus, Natalice, que maravilha. Então, introdução, tá? O nosso relatório ele é curtinho, de no mínimo, quando eu falo, eu vou explicar mais tarde, não, vou repetir, tá? A explicação. 4 laudas, a 6 laudas, eu não conto com capa, tá? E nem com capa, contra capa e sumário, tá bom? É a partir da introdução. Então, lá na introdução, apresentar o objetivo do relatório,
tá? Eu vou abrir bem aqui, eu peço licença, eu vou direto aqui no relatório para mostrar para vocês, que daí fica mais fácil a visualização de vocês. Roteiro, cadê? Peraí, relatório, aqui. Eu já vou abrir, que daí é porque esse modelo aqui que eu vou abrir que eu vou apresentar para vocês, dar sequência na descrição, tá? Vai estar lá na plataforma. Ó, aqui tá todos os timbres, CAPES, MITINS, Universidade Aberta, os dados da universidade, todos estão enxergando? Ok? Tá. Digite seu nome. Deixei de vermelho. Vamos ver quem é que vai de vermelho. Peraí. Né? Rita, Rita, YouTube, né? tira o som para nós, Rita. No Google. Rita, tira o som para nós. Isso aqui é a capa, tá? Dentro dessa capa aqui eu tenho o quê? Tem. Meu computador só... Relatório de estágio supervisionado obrigatório. Etapa 2, observação da gestão escolar. Esse aqui é o nosso tema. Tá aí tudo bem? Esse aqui é a capa. Olha aqui, Kedma. Lá na página 1. Colinas, Gianópolis, Lagoa, Pedro Afonso, Tocantins. Deixe somente o nome do teu polo. Só de onde você está vinculada, tá? Barra, tracinho, Tocantins, 2025/1. Beleza até aqui, pessoal? Página 2. Seu nome completo. Tá? Tá vendo aqui? Tudo caixa alta. Teu nome. Tá? No nosso tema do nosso trabalho, relatório de estágio supervisionado obrigatório, etapa 2, observação da gestão escolar. Aqui eu tenho um direcionamento do meu relatório. Esse relatório, ele será apresentado aqui disciplina, ele está licenciado, né, está com vínculo ao curso de pedagogia, do polo tal, como requisito de obtenção de títulos. Isso aqui está na página 2, contracapa, tá? Veio aqui, Palmas Tocantins. Tira isso aqui, coloca lá, ó, o seu nome do seu polo. Vou corrigir, tá? E antes de postar. Desculpa, eu não tinha visto isso aqui. Sumário. Que quando eu chego no sumário, galerinha, nesse ícone aqui de X, é a página que está a informação. Tá? Cuidado com a fonte, tamanho da fonte, espaçamento. É respeitando as normas da ABNT. Tá? Se você segue dentro dessa normativa, não haverá erro. Tá bom? Então, aqui, a página, onde estará a introdução, o objetivo, a descrição da escola, observação da gestão, análise, discussão, seu ponto de vista, considerações finais do trabalho, referências e anexos. Até aqui, tudo bem? Sim? Beleza. Vamos lá. Página 4. Na introdução, o que caberá na introdução? Apresentar o objetivo do relatório. Nós estamos fazendo um estágio nesse período de quê? Na observação da gestão escolar, da equipe de liderança. Então, em um parágrafo, eu vou apresentar o objetivo do meu relatório. Tá? Contextualizar a importância dessa observação da gestão escolar e direcionar as etapas de estágio que a gente participou. O que irá conter nesse relatório? Uma entrevista, análise de documentos normativos,
a análise, a acompanhamento e observação de uma ação da rotina da gestão escolar ou da equipe diretiva, análise e observação do plano de gestão ou do plano de trabalho. Eu tenho que contextualizar. Por onde que eu passei que eu tenho propriedade para descrever esse relatório? Objetivo. Lá, detalhe, a introdução vale 0,10 pontos, não é pontos, 0,10. O valor, ele é 2,5, né? Pontos. Então, ele tem um valor de 0,10, tá? Objetivo, o peso dele é de 0,20. E aí eu vou somando, porque na hora que eu for corrigir o documento, eu vou observar, apresentou o objetivo do relatório, está contextualizando com a importância, o que foi observado no período de estágio, pontuei. Ah, está faltando o objetivo do relatório? Então, menos tantos pontos. Se eu seguir todos esses critérios aqui, eu fecho a minha nota 2,5. Com mais todas as outras atividades que eu fiz, eu vou com 10 nesse período só no curso de estágio. Por quê? Porque eu dei continuidade, eu fui fiel a um cronograma de atividades. Tá? Maida, levantou a mão. Professora, uma dúvida. Ali em cima, você colocou apresentar o objetivo do relatório. É como se fosse um objetivo geral? Sim. E esse de baixo é como se fossem os objetivos específicos. Específico. O objetivo do relatório. Por quê? Pois é, porque, tipo assim, eu já fiz alguns trabalhos, aí eles têm o objetivo geral e tem os específicos, né? Que pode, se eu não me engano, até 3, né? Que pode ser. Ou sim, sim, o específico. É isso, sim. né? Isso. Ah, tá, eu sei. Objetivos. Definir os principais objetivos do estágio. É para o mercado de trabalho? É para compreender a prática da gestão no ambiente escolar? É só para analisar a rotina da gestora escolar? Qual que é o objetivo? Né? Definindo esses principais conceitos, tá? E aí vocês vão também elencar a todas as atividades que nós realizamos, né? Para não fugir do assunto. Descrição da escola, também vale 0,10 pontinhos. Nome, localização, qual a rede de ensino é municipal. Nosso estágio é escola municipal, tá? Etapas de ensino ofertadas. Nós temos algumas acadêmicas que estão estagiando em Palmas, tá? Pela anuência da Mariana, da coordenadora do curso, tá? Foi uma negociação, porque elas estão dentro da esfera estadual municipal, observar a equipe diretiva, não há tanta, né, diferença. Mas eu observar a equipe diretiva, né, o diretor da escola, né, numa escola particular, um colégio particular, para a esfera estadual municipal, aí há diferença demais. Porque o diretor, né, da escola particular, do colégio particular, ele é o dono, né? É diferenciado. Todas as estratégias, acompanhamento, sistemática de proposta da educacional da escola, totalmente diferenciado, tá? Um breve histórico e missão da escola, isso que vocês viram, deixaram claro no relatório anterior, a observar o PPP da escola. Estrutura organizacional, número de alunos, professores e demais profissionais. Tem um peso 0,10. Observações da gestão escolar. Aqui eu começo a detalhar, e aqui são 5 itens. Cada item vale 0,20. Então, esse item 4, ele tem um valor de 1 ponto. Tá?
Um ponto. E aí aqui eu vou observar o planejamento e a organização. Eu vou descrever como a escola planeja suas atividades e organiza seu calendário. Todas essas informações foram observadas até agora recentemente no nosso estudo de caso, na última atividade, que é a terceira atividade, terceira ação, que foi o estudo de caso, observar uma ação da rotina da gestão, sabe? Seja reuniões com os pais, seja formação com professores, planejamento com o coordenador, né? Então, essas informações, quem já realizou as 3 etapas do estágio possui essas informações, tá? Fala, Maida, que levantou a mão primeiro. Professora, no caso é a terceira etapa que a gente vai fazer agora, que é o estudo de caso, não é? O estudo de caso, ele está atrelado à observação da ação gestora na escola. Ah, tá, entendi. Mas então O estudo de caso é a atividade. Pois é, mas ele não tem a quantidade de hora prática que a gente tem que estar lá na escola. Lá fala 4 horas, ou então o dia todo, né? 8 horas. 8 horas. Mas aí a gente fez só o outro da ação. Nós não fez os 2 juntos, não. Não, Maida, você entrou agora? Não, professora. Ah, eu sou antiga. Não, então você está com o estágio atrasado. Não, professora, mas lá está no mês de maio. Então, nós não está atrasado, nós temos o mês de maio para fazer, entendeu? Agora, em maio, é observar o plano de trabalho ou o plano de ação. Não, eu não sei não. Tá perdida. Eu acho que eu não estou atrasado, não. Acho que você está confundindo, senhora. Agora, em maio, o estágio é o último estágio, observação do plano de trabalho, o plano de ação. E depois haverá os seminários, para a gente encerrar. Pois é, o primeiro a gente fez o questionário lá com a diretora. Entrevista. A entrevista. E aí, o segundo foi observar a ação, que no caso, o meu grupo acompanhou o pré-conselho da escola. Isso, não, vocês pré-conselho, mas cadê os documentos normativos? Ah, nós fez também, é porque eu pulei isso daí. Não, então você está em dias com estágio. Ah, tá. E agora nós temos que fazer a quarta etapa, que é o estudo de caso. Meu grupo não foi ainda. O estudo de caso é atividade, Maida. Ah, tá. Não é estágio, é atividade do estágio que você acompanhou. Ah, tá. Então não precisa a gente mais ir na escola, já encerrou. Não encerrou. Nós temos uma ação ainda agora em maio, que é avaliar os planos de gestão, plano de trabalho. Pois é, que é a última agora, né? A última etapa do estágio. Então, nós não fez, foi essa, meu grupo. Não, ainda não está aberta ainda. Não foi direcionada, tá? Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Tá bom. Neidinara levantou a mão. Sim, a professora só tinha falado dos objetivos. No caso, é para a gente criar os objetivos ou para a gente falar, tipo, o objetivo do relatório mesmo? Falar o porquê da gente fazer, das ações que a gente fez, de tudo, da entrevista, de tudo que fez no decorrer desse início desse estágio, né? Ou é para criar os 3 objetivos específicos? Não, você não vai criar. Você já possui esses objetivos. Um é apresentar o objetivo do relatório, a importância da construção desse relatório, entendeu? E os objetivos, o item 2, são os objetivos mais específicos das práticas que vocês participaram. Das práticas que vocês participaram. Tá? Entendeu, Neidinara? Oi? Sim. Tá. Acho que sim. Eliane, levantou a mão. Elivânia, professora. Professora, agora que a minha colega aqui do meu assentamento, Mislane, ela entrou uma semana antes da prova A1, então ela já correu atrás e colocou em dias o estágio dela. Só falta lá, eu acho que o fórum para ela responder. Mas a minha pergunta é, agora, eu posso fazer essa etapa com ela? Nós duas juntos? Não, você não vai iniciar já na terceira ação, não. Você vai iniciar da primeira.
Você vai dar sequência. Porque ela entrou depois, entendeu? Quando ela entrou, eu já tinha feito a primeira e a segunda. Então, não teve como eu fazer com ela. Agora que vai... Agora esse... É formação do grupo que você fala? Agora, esse daí já é um estudo de caso, esse que a senhora está postando agora. Ele não vai ser feito em dupla, não? A gente não pode se juntar para fazer ele, não? Olha, nós vamos conversar em particular, tá, Elivânia? Porque foi pensado um novo cronograma para quem ingressou agora, para se organizarem e se acoplar nos demais colegas, tá? Vamos ter esse cuidado com relação a já entrar no grupo que já estava pronto, já entrou e já fez, de repente, todas as ações, ó, cuidado com a carga horária, vamos ser fiéis com relação à IP Escola, tá? A gente vai conversar isso aí em particular, tá, Elivânia? Eu lembro de você ser de Lagoa da Confusão, né? Sim, é porque ela entrou uma semana antes da A1, né? Então, foi lá em abril. Então, de lá para cá, ela conseguiu fazer a entrevista com a gestora e conseguiu fazer a análise de caso. Então, é isso que eu estou perguntando à senhora, se agora nesse a gente já pode fazer junto, ou se não tiver como também, não tem problema. Tá bom. A gente vai conversar depois, tá, Elivânia? Elaine? Ok. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Para esclarecer minhas dúvidas, então, no mês de abril, já se encerrou com a observação na escola, né, das práticas, gestão escolar, coordenação. Encerrou? Tá falhando a voz, Elaine. Elaine? Parece que ela caiu a conexão. Parece que caiu a... deixa eu explicar. Tem colegas fazendo confusão. Nós não temos prática de estudo de caso. Estudo de caso é atividade que está na plataforma a partir que é resultado da última ação de estágio que encerrou em abril, que foi analisar a rotina da equipe diretiva. E tem pessoas que ainda não contribuiu com a atividade do estudo de caso. As ações que nós realizamos desde fevereiro até hoje foram 3. Cada atividade, cada ação tem uma atividade. Cada atividade está relacionada à sua ida a campo na escola. Tá? Por que o colegiado pensou em estender o prazo das atividades, de não fechar a plataforma, para que os recém-ingressos e que não saia mais nenhum acadêmicos, nós somos se não me engano, 102 acadêmicos, juntando os 4 polos. Olha o tanto de pessoas que nós temos aqui agora, 37. E aí eu respondo. Os que não estão assistindo, deixa os tutores doidos, querendo informação. Não abrem, só um minutinho, tá, Elaine, que eu já vou responder você. Não abrem plataforma para ver o que está lá na plataforma. Educação à distância, semipresencial, é disciplina. Isso já foi falado desde as primeiras aulas e das aulas magnas, né? É disciplina. Então, não confundam que é atividade, o que é estágio no campo. Elaine, você quer perguntar novamente? Porque fugiu o seu áudio. Oi, professora, minha internet caiu. Oh, meu Deus. Então, essa etapa do mês de abril, a gente já concluiu ela na escola. A gente vai entrar agora para o mês de maio, né? Que é a análise de estudos do plano de ações, né? Isso. Uma data que aí, após essa análise, agora,
Hã? A professora disse que vai liberar ainda para a gente os dias de ir ou a gente pode ir qualquer dia? Porque... Você entrou agora, Elaine? Não, já sou veterana. Não, eu vou liberar os dias de ir. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa ação na escola. Tem no cronograma que eu passei para vocês no início do semestre, tá? Se não me engano, agora, na próxima semana, né, Neane? Semana de 26 a 30 de maio, que vocês vão estar na escola, tá? 8 horas de estágio, e vão retomar para o Educa para outra atividade de fórum, que é outro estudo de caso, voltado ao plano de trabalho de gestão da equipe diretiva. Com a professora Aldisa, do mesmo jeito, nós estamos trabalhando interligadas. Ela também tem uma atividade após essa atividade de campo que vocês vão estar indo na escola. Aí, depois dessa atividade do fórum, tá? Nós encerramos o acompanhamento das ações na escola e nós vamos para o seminário, né? E concluirmos 24, 26, ok. E vamos concluirmos com a entrega dos relatórios finais. Respondeu, Elaine? Mas na próxima semana, agora, dia 22, quinta-feira que vem? Uhum. Isso. Quinta-feira que vem, eu já venho com todas as orientações do estágio na escola. Tá? Certinho. Então, vamos lá. Liderança e tomada de decisão vale 0,20. Vocês vão anotar, então, ou seja, vocês vão descrever como que essa decisão são tomadas pela equipe de liderança da escola, qual o estilo de liderança predominante nessa escola, tá? A comunicação também vale 0,20. Observar, relatando como que dá a comunicação interna e externa na escola, analisando a sua eficácia. Da gestão de recursos, descrever como que é essa administração dos recursos humanos da equipe diretiva da escola. Financeiro, vocês observaram no estatuto da associação, né? De materiais, vocês observaram lá no PPP, como que é feita toda essa administração dos recursos humanos, professores, funcionários, né? Professora, volta um os pouquinho materiais. Oi? Volta um pouquinho aí, acima de comunicação, que eu dei uma bugada aqui. Tá, liderança. Né? Ah, tá. Não, agora... Tomada de decisão. Você vai descrever como são tomadas decisões na escola, como que a liderança trabalha isso, a equipe diretiva, né? E qual é o estilo de liderança predominante na escola. É uma liderança autoritária, democrática, humanizada? Compreendeu, Natalice? Ok, compreendido. Tá. Professora, licença. Oi, pode falar. Esses tópicos aí que a senhora está falando, tipo, ela falou de liderança, né? A gente respondendo ele em um parágrafo ou dois, já é suficiente? Desde que você atinja o objetivo, bem aqui abaixo eu vou colocar a questão da clareza, o objetivo, tá? E a quantidade de laudas. Tá? Tá bom. Levando em consideração, Neidinara, que capa contra capa e sumário não entra. Nós vamos analisar a questão a partir da introdução, tá? Ok. Acompanhamento e avaliação, também vale 0,2 ponto. Relatar os métodos e monitoramento do progresso acadêmico e administrativo, né? Então, quando se fala do progresso acadêmico, vocês devem ter observado a questão da atuação da coordenação escolar, né, ao pedagógico,
da orientadora educacional, vocês viram a rotina delas lá, né, do quadro administrativo, como ocorre, tá? E vamos para o item 5. O item 5, ele tem um pezinho maior, porque aqui, nesse momento, vocês vão colocar o ponto de vista de vocês. Vocês vão citar sobre as práticas observadas com base em teorias dos textos. Toda aula, eu me preocupo em colocar 1 ou 2 artigos, tá? Para vocês, assim, que faça referência ao tema da aula, tá, Kedman? Para que vocês associem as atividades. Então, assim, se você conseguiu ler um artigo, né, você pode basear em todas as rotas. Tá lá as referências que foram exploradas para a elaboração da aula, tá? E como que foram observadas com relação a essas bases teóricas e de estudo sobre a gestão escolar. Vocês vão conseguir amarrar essa característica aqui, essa construção de ideia agora, quando vocês forem analisar o plano de gestão dela, ou plano de trabalho da coordenadora, da orientadora, ou da coordenadora financeira, tá? Comparar as experiências e referências teóricas aprendidas no curso. Aqui cabe um pouquinho de leitura. Tem necessidade... Que seja uma leitura que você colocou, você conseguiu relacionar com algum teórico que defende a gestão humanizada, gestão democrática, gestão eficiente, a gestão que tem um olhar afinado ao pedagógico. Gerir a escola não é somente administrar um prédio, né? Vai muito além. Tá? Gerir a escola, né? Considerações finais também tem um pezinho maior um pouquinho, galerinha. Por quê? Porque aqui também é um pouco da tua criticidade, do seu ponto de vista, tá? Vocês vão resumir os principais aprendizados nessa etapa de estágio. Para você, esse ponto aqui é particular teu. Tá bom? Refletir sobre a experiência que você vivenciou, tá? E sugestões para melhoria nessa gestão observada. Pode falar, né, Anne? Sobre as considerações finais, a Mariana está selecionando, acredito que uma aluna por turno, que ela falou para a gente no encontro agora passado, para falar sobre a experiência do estágio, a experiência do relatório, da vivência, né? Eu acredito que é a hora da gente explanar muita coisa do estágio que a gente vem aprendendo. Isso, é muito interessante, né, Anne, essa participação. Você vai começar a se familiarizar com congressos, sabe? A pensar em elaboração de artigos, né? É currículo. É muito bom essa reflexão que você traz, inclusive, esse chamamento também, né, houve para a gente, porque agora, pertinho, dia 20 agora, né, que inicia essa semana acadêmica, e é o momento da gente expor mesmo. Quanto que a Universidade 2021, né, está contribuindo comigo enquanto acadêmica, né, e não só no aspecto profissional, mas no pessoal, gente, a gente aprende muito. Como a gente aprende, né, nessa experiência de leitura, de estágio, de compartilhar, de estar em grupo, em conhecer os seus próprios colegas, mesmo que distante, mas tão próximo, né? Isso é emocionante. Kedman também levantou a mão para uma pergunta, Kedman. Não, professora, boa noite. Aqui a mãozinha está levantada aí faz hora, que eu não sei porquê. Eu já falei, acho que está bugado. Só clicar em cima dela que ela sai, tá? Tá. E aí aqui, né, dentro das referências, a gente colocou uma avaliação, né, uma pontuação menor, tá? Que inclui todas as fontes que você utilizou, tá, galerinha? Que você utilizou.
ao longo, né, do seu progresso, né, desse segundo período de estágio. Aqui nós temos os anexos, ele tem um valor maior. O anexo, ele tem um valor de meio ponto. As fichas, 40 pontos, é o maior peso. Por quê? As fichas, antes de eu anexar aqui no meu relatório, a gente vai detalhar isso bem, tá? Nas duas próximas aulas, que nós vamos estar tratando o mesmo assunto. Ela precisa estar bem preenchida, sem rasura, se for a caneta, sem rasura. Carimbos em dia. Não adianta ter o carimbo, mas não ter a assinatura dos concedentes, que é os gestores da escola, ou quem te acompanhou nesse período de gestão. Qual liderança? Foi a coordenação? Né? Está em sequência, não faltando folha, nitidez no escaneamento. Pelo amor de Deus, nitidez no escaneamento, que eu não tenho lupa. Tá? Fala, Elaine. Professora, esse relatório que a senhora apresentou hoje para a gente, a senhora vai disponibilizar ele na rota? Sim, estarei colocando lá para vocês, tá? E neste relatório final, todos os documentos precisam estar em anexo. Todos os 5 anexos mais o plano de estágio obrigatório. Um outro ponto que a gente quis renomear também foi incluir fotos autorizadas, né? A cada momento que você esteve na escola, você fotografou, você criou-se um relatório fotográfico. Ele tem peso 10, tá? No máximo 6 imagens, colocando legenda nas fotos, tá? No máximo 6 imagens, tá? E aí, aqui eu venho com algumas dicas adicionais. Neidinara, você estava perguntando, né? Fala, Neiane. Levantou a mão? Em questão das fotos, tem alguma regra de tamanho? Eu acredito que ela também não pode ser tão grande, né? Não. Não, eu não pensei na questão do tamanho. Eu vou colocar lá, tá? O tamanho. Eu acho que 10 por 10, né? Fica legal. Fica tão grande nem tão pequena, né? Coloca de novo aquele quadradinho que a senhora colocou no primeiro estágio, que cabe certinho. Fica top. Ah, não, mas aquele lá, Elaine, eu coloquei para o seminário, para o template do slide. Ah, verdade. Não foi na orientação do relatório, tá? Então, aqui nós teremos o que a gente propõe, né, para essa etapa, né? Clareza, objetividade, manter um texto claro, direto, organizando o conteúdo com clareza, respeitando os tópicos propostos. Revise, para que não haja erros ortográficos, evitar. Formato, conforme o BNT, observe espaçamento, margem, fonte. Começou com fonte Arial, toda Arial. Tá? Se foi Times, toda Times. Cumprimento, obedeça as propostas, né? Cumpra o prazo de elaboração, laudas entre 4 e 6 páginas, tá? Com fonte Arial, Times ou Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento 1,5, tá? Então, essa são as orientações do relatório, tá? Que está sendo proposta para vocês. Alguma pergunta por enquanto? Alguma pergunta, professora, galerinha? Eu estou com uma dúvida bem aqui. Estou achando que eu coloquei data errada.
do mês de abril, foi disponibilizada a data de quando a quando? Mês de abril? Mês de abril nós fizemos mais de uma atividade. Não foi só uma ação na escola, não. Neane, você está com o roteiro aberto aí? É só as datas do estágio mesmo que eu quero saber. Oi. Dia 24. Vou explicar aqui. E conforme o controle de atividades, no dia, mais ou menos no prazo do dia 17/3, essa foi a data que eu coloquei, mas se olhar no cronograma, vocês vão saber qual é o prazo de datas que pode colocar na ficha. Na minha está 17/3, que foi a entrevista e o preenchimento das fichas, totalizando 5 horas. Do dia 20, não foi do dia mais ou menos... Oi? 10, foi 10/3, foi não? Isso, essa data que eu tô falando é o que eu coloquei no meu, que eu não tô com o cronograma aqui na hora. Peraí, eu abri aqui o cronograma. Tem que olhar o prazo do cronograma para saber a data, para você colocar o seu na data que você foi na escola. Aí a análise dos documentos normativos foi mais ou menos na semana do dia, finalizou no dia 28/3, até dia 31, mais ou menos, que foi a análise, 4 horas, totalizando 8 horas, e o preenchimento de fichas, 9 horas. Isso. E a última foi a observação da prática da gestão, que são 8 horas também, mais 1 hora de preenchimento de fichas. Todas no mês 4. É isso aí, né? Começou de quando? Essa observação da prática. Eu perdi bem aqui. Eu acho que eu coloquei errado bem aqui nas minhas fichas. Vou conferir aqui no Vou ter que voltar na escola. Anne, imprime esse cronograma. Olha sua anotação dos seus cadernos. Tô abrindo aqui, galerinha. Dia 22 a 28/4. Olha professor, aqui. No chat, por favor. Pode ser? Oi? Oi, Elaine? Elaine? Coloque no chat. Pode ser? Eu não escutei. Coloca o cronograma no chat, pode ser? No chat? Ponho sim. Vou colocar. Eu vou apresentar ele aqui, tá? E já vou colocar. Ó. Ai, meu Deus do céu. Saiu. Só um minuto. Cadê o cronograma? Ai, eu tô na dor na coluna, que vocês não têm noção. Cadê? Agora me perdi aqui. Nossas atividades nas aulas começaram... Agora vai abrir. Só um minutinho. Prontinho? Agora eu coloco lá no chat, tá, Elaine? Esse aqui é o cronograma das nossas atividades, no geral. Para os recém-ingressos, é diferenciado o cronograma de vocês, tá? Tá bom? Então, nós começamos a aula magna, né? Nós tivemos uma aula magna, tá? Nós tivemos dia 6/2, momento de apresentação do curso. Dia 13/2, nós tivemos uma aula falando das lideranças. Dia 20/2, de gestão e liderança. E aí, dia 4, 27/2, outra atividade, orientando a prática na escola. Foi de 10/3 a 21/3, totalizando 4 horas de ação na escola. A entrevista com a gestora sobre o PPP, tá? 22, anexar a entrevista na plataforma Educa. Viemos para as aulas, estão conseguindo acompanhar aí, galerinha? Estão conseguindo? Tá? Sim. Tá. Lauriane, para os novatos ter mais tempo
não tem como, porque nosso semestre se encerra agora em junho. As atividades, elas podem ser integradas. Você consegue entrevistar a gestora sobre o PPP e observar os documentos normativos. Você consegue observar a rotina dela e o plano de trabalho, o plano de ação da gestora. E fechar as cargas horárias. Tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Para que a gente comece o terceiro período, né? Com o pezinho direito. E aí, começamos todos, não fica ninguém para trás. Tá? Aqui, na semana de 24 a 31/3, vocês foram para a escola analisar o PPP. Tá? Foram 8 horas de estágio. Depois vieram com a atividade que foi o primeiro relatório, tinha peso 2. Voltamos para nossas aulas, tá? E aí agora, a próxima atividade, gente, é do dia 22 a 26. Vai abrir o cronograma errado? 22 aqui do meu, tá? De 22 a 28. Observação. Não, do 4, né? Perdão, que foi abril ainda, terceira etapa. Observação da prática escolar, 8 horas também. Viemos com uma atividade lá na plataforma, um fórum com estudo de caso. Tá? Aqui nós estamos... Essa aula seria hoje, essa aqui, estão enxergando? Nós estaremos trabalhando amanhã, eu e a professora Aldísia. Tá? Hoje, eu antecipei essa aula aqui do dia 22. Tá bom? E no dia 22, eu já vou orientar o retorno à escola. O que vocês vão fazer lá, o que vocês vão observar nesse plano de ação. Vocês podem fazer em um dia, 8 horas seguidas, ou vocês podem, né, fazer em 2 dias essa atividade. Tá? Mas vocês têm que fechar a carga horária de 8 horas. Depois nós vamos retomar aqui na nossa plataforma Educa com outro estudo de caso, voltado para a questão do plano de ação ou plano de trabalho da equipe diretiva. Tá bom? Esse é o cronograma do nosso curso, tá? Ele está fechando até o dia 12 de junho, que é o último dia de entrega do nosso relatório. Mas esse dia também foi estendido, vai até o dia 17, se não me engano, né, Neane? Neane, como que você postou o cronograma no chat aqui? Não tem onde eu anexar documento? Eu quis só digitar, agora para colocar documento eu não sei. Mas se a senhora tiver com a rota aberta e puder informar qual é a rota, os alunos vão lá e acessam. Eu vou ver não estou com a rota aberta. Vou ver se eu consigo achar aqui. Eu não estou com a rota aberta. Tá? Nem com o WhatsApp aberto. Mas, assim, colega... Está na última rota. Ela postou isso daí, nesse último Não, a última rota, Natalice, a última rota são para os acadêmicos que acabaram de ingressar. Sim, esse cronograma está lá. A senhora postou ele, eu acabei de olhar lá. Mas esse daqui que eu estou apresentando são para os veteranos que começaram desde o início do curso. Que estão perdidos com relação às datas de preenchimento da ficha. Lauriane, deixa eu te falar uma outra situação. Quem começou o curso desde aqui nossa data, que foi lá no mês de fevereiro, eu ainda tenho acadêmicos que não conseguiram concluir o estágio. Com esse espaço de tempo ainda, acredita? Então, é complicado, né? São pessoas, a gente tem que levar em consideração, tá? Natalício, o que está lá na última rota é só para os acadêmicos que acabaram de ingressar, tá?
Se não me engano, eu acho, né, está na rota 3. Esse cronograma. Se não me engano. Bom? Então, pessoal, antes da Neane encontrar aí o nosso roteiro, para multiplicar aqui para todos nós, eu vou colocar bem aqui no chat o endereço do nosso formulário para vocês preencherem para mim a frequência de hoje, tá bom? Só clicar lá, precisa ser com e-mail institucional, senão você não vai conseguir acesso. Quem não está com e-mail institucional, sinalize aqui no chat, tá? O nome e polo que você pertence, tá bom? Para que depois eu faça contraponto da frequência, já que não conseguiu acessar o formulário, tá bom? Edma, levantou a mãozinha. Professora, eu entrei com o nome que a senhora falou agora, com o site da faculdade, com e-mail, ou com o meu pessoal? Não, aí eu não consegui visualizar. Eu visualizo na hora que você entra. Aqui agora eu não visualizo mais. Porque aqui eu nunca consigo assinar essa folha quando eu estou nas aulas online. Não, esse aqui é um formulário online. Pois é, esse formulário online. É rapidinho, você preenche seu nome, polo, tá? E daí eu configuro a frequência. Antônia levantou a mãozinha. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu sou do Polo de Colinas. Aí eu queria só avisar que a minha colega, Arlene, ela estava com os dados móveis ligados e não conseguiu mais acessar a aula porque não está conseguindo ter acesso à internet. Ela pediu para avisar a senhora. De Araguaína? Isso. Tá bom. Aí ela assiste na rota, tá? Tá bom. Antônia. Tá bom. Neane, você achou? Professora. Antes de falar a rota aqui, que eu acabei me ocupando aqui. Os alunos que não estão com o e-mail institucional, tem o bonequinho aí com a quantidade de pessoas que estão na aula, e os que estão de amarelo é que estão como visitante. No caso, a Camila Batista, a Diana Silva, Dulcilene Tomás, Edma. A Vila é tutora, né? Ivone, Jairane Cunha, a Kedma. Esses não entraram com e-mail institucional. Rosane Vieira. Aí, no caso, tem que providenciar o login deixar logado, né, no computador, no celular, que sempre que for acessar as aulas, o Meet pede qual e-mail que você quer entrar, e você vai colocar sempre no institucional. Esse e-mail ele é feito lá assim que a gente faz a matrícula do curso. Ele é com o endereço nome, sobrenome, @unitins.br. Sim, mas eu entro só quando eu vou entrar na plataforma. Aí, no caso, eu tenho que cadastrar no meu celular esse e-mail. É isso? Com a mesma senha que foi criado. É isso? Você entra com o seu e-mail. Com o seu e-mail. Você não vai entrar com senha. Você vai ter que entrar no e-mail logado da Unitins. Está liberado, né, Dinara? Não conseguiu, não? Eu vou ver essa questão. Professora, eu entrei aqui na frequência aí, eu entrei com o meu e-mail da Unitins, está dizendo aqui, ó, você fez login com o e-mail da Unitins, mas quando eu venho aqui, está dizendo solicitar acesso. Não, pode entrar lá que eu já liberei, Livânia. Tá? Aí aperta no azulzinho solicitar acesso? Não. Você clica só no link, eu já liberei o acesso. Eu também não estou conseguindo no link. Não? Tá, então escreve bem aqui no chat, tá, filha? Nome... Eu coloquei meu nome bem aí, professora. Vou pôr o nome e o polo. Tá bom, amiga. Gente, então, acho que era isso a nossa aula, tá? Eliane, eu vou
disponibilizar novamente o cronograma, não sei se ela ainda está aí, para os tutores jogarem lá no grupo, tá, Eliane? Alessandra levantou a mão, quer falar alguma coisa, amore? Boa noite, professora, boa noite, povo. Professora, eu fiquei com dúvida nessa atividade bem do estudo de caso. É porque, no caso, a gente vai fazer duas atividades, porque uma era para a gente fazer a respeito de uma ação da diretora. Seria um estudo de caso também, essa atividade? O primeiro estudo de caso, que foi a atividade, foi o estágio que vocês foram observar a rotina da gestora. Tá? O próximo estudo de caso, que vai ser atividade na plataforma, é a análise do plano de gestão ou plano de trabalho da equipe diretiva. Eu falo de uma ação que a gente teve que analisar, tipo, que ela fez, de algum evento que ela participasse. Isso, sim. Sim, a atividade que prescreve esse estágio contribuir no estudo de caso, lá no fórum. Porque a senhora lá no fórum já tem aquelas perguntas para responder, né? Sim, sim, de acordo com o que você observou no fórum, a senhora deu uma situação, né, para a gente responder. Foi. Eu estou com dúvida se é para responder de acordo com a situação que a senhora deu ou com a situação que a gente observou da diretora aqui da escola. Não, da observação que você acompanhou na escola. Se você estivesse naquela escola, como você observou a gestora, como você resolveria esse estudo de caso, essa ação fictícia lá? Você observou se ela tem planejamento, se ela conversou direito, se ela entendeu, porque ali naquele estudo de caso eu coloco aspecto tanto pedagógico como administrativo. Não coloco? Formação de professores, né? Como que você traria? Mas jogando também a observação do seu momento de campo, que você observou a gestão. Então, no caso, eu posso integrar o que eu observei lá da ação dela com a situação que a senhora pôs lá no fórum, né? Sim, sim. Tá? Respondendo de uma forma bem sucinta, você tem que... Lá tem um critério de avaliação das 5 perguntas que está lá, tá? Ok. Professora, obrigada. De nada. Edma? Professora, só uma observação. Meu nome, como é que eu faço para trocar? Porque meu sobrenome, ele está de casada ainda e eu estou com divorciada. Meu documento está todo com divórcio. Aí você vai ter que foi no ato da matrícula, né? Você vai ter que... Não, eu não sei como que foi feito. Eu botei todos os documentos, pediram certidão, né? Aí eu botei a certidão de divórcio e botei minha certidão, meu documento já tudo de casado, de divorciada, já tá. Mas aí pediu a certidão, não sei se fizeram aí a confusão, foi na hora da certidão de divórcio, porque bem em cima ela é bem complicada, essa certidão. Ela tá lá o nome meu e do ex. Aí eu acho que colocaram lá por cima, não viram lá embaixo a debarbação. Pode, não, mas eles também devem ter considerado, a Neiane está dando bem aqui uma sugestão para você, tá? Mandar mensagem para o protocolo, vou fazer solicitação e envia os documentos corretos. Se a sua identidade está ainda com o nome de casada, com certeza não vai, não? Não, porque eu até tirei uma nova identidade que é a nova atualizada, que é com o número do CPF da gente, é de divorciada. Pois entra no protocolo aí no seu... Eu já tentei lá, mas eu não consegui. Eu tenho que ir no protocolo e anexar no pedido de documento. Essa era a dúvida, porque está indo todo tempo lindoso. Não quer, mas está casado. Oh, meu Jesus amado. Acho que 10 anos, professor. Oh, Jesus, não é assim mesmo, amiga. Não, então tá bom, pessoal. Muito obrigada, tá? Pela noite de hoje. Vou pedir permissão para parar a nossa gravação. Desejo para vocês um bom final de semana.